Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 73. O Salmo 73 tem este título no início, Salmo de Asaf. E diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse: falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E quem na terra há que eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que se alongam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Este salmo foi escrito por Asaf. Nós já temos vindo a falar um pouco acerca da estrutura do livro de Salmos. Já tivemos algumas oportunidades em que falámos sobre isso. E o livro de Salmos, na verdade, são 5 livros. E este salmo é o primeiro salmo desta terceira porção do livro de Salmos. Ele inicia esta terceira secção e é o início de uma série de 11 salmos deste mesmo autor, Asaf. E o salmista começa por louvar a Deus, porque ele é bom com Israel, para com os limpos de coração. E esta declaração, ela é iniciada com esta palavra, verdadeiramente. Verdadeiramente é, portanto, algo que é uma convicção que este salmista tem. Não é apenas algo dito como uma repetição, é algo de facto. É um facto, algo que ele entendeu, algo que ele observou ao longo da sua vida. Não é uma declaração infundada, sem factos, portanto. É uma verdade naquela que ele se vai firmar. O salmista vai se firmar nesta verdade e é isso que o vai trazer de volta. Será como que uma âncora na vida dele, na vida de Asaf. Nós vamos ver que, apesar desta declaração da benignidade do Senhor, o Senhor Deus, Ele é bom para com os limpos de coração.
nós vemos que o salmista vai vacilar. E na sua vida terá momentos em que ele irá vacilar, em que ele quase irá escorregar. Mas foi esta verdade. Deus é bom. Foi isto que serviu de âncora para ele ficar firme, para ele regressar, para ele ser trazido de novo à comunhão, para ele ser trazido de novo à adoração, de forma plena ao Senhor. Isso não permitiu que ele fosse arrastado por estes pensamentos pecaminosos, estes pensamentos que o estavam a fazer escorregar. Essa inveja, essa amargura, essa dureza de coração que estavam a fazê-los escorregar da sua vida de piedade. E para entendermos um pouco melhor do contexto de vida de Asaf, nós vamos até ao livro de Crônicas. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 15. E eu queria ler aos irmãos alguns destes versículos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. Diz-nos assim, o versículo 1. Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. E então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Davi convocou a todo o Israel em Jerusalém para subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Agora adiante, no versículo 14, diz assim, santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías. Então, entre aqueles que tinham sido separados, entre aqueles que dos levitas haviam sido separados para o louvor, para a adoração, para trazer essa adoração contínua, para ministrar a outros também, liderando-os em adoração. Asaf, ele foi constituído entre esses, ele foi separado entre aqueles levitas para liderar o povo de Israel nesta adoração. Nós vemos neste texto que Davi havia preparado um lugar especial para colocar aquela arca que era símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Ele havia então separado entre os levitas, aqueles que iriam ministrar. E Asaf foi nomeado, foi designado o líder deles, o líder nessa adoração. E no capítulo 16 de 1 Crônicas, o versículo 4 e 5, no versículo 4 e 5 vemos assim também. Pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe. Mais adiante, no versículo 7, fala ainda assim. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Nós vemos então, através destes versículos, a importância que aquele momento tão especial, depois de tantos anos afastados daquela arca que trazia à memória, que trazia como lembrança a aliança que o Senhor tinha feito com o seu povo, ainda no deserto. Aquela arca que tinha sido perdida pelos filhos de Eli em batalha para com os filisteus. Ela tinha estado afastada do seu povo todo aquele tempo. Era um momento de grande alegria poder trazer aquela arca, aquele símbolo tão especial da aliança de Deus com o povo, para a cidade de Jerusalém. Então havia muita alegria, não somente em Davi, não somente naqueles que o adoravam, nos levitas, não somente na vida de Asaf, mas todo o Israel
Todo o povo de Israel se alegrou com aquele momento. E Asaf tinha esse papel de liderar o povo, liderar os levitas que trabalhavam com ele no templo, naquele espaço, ainda não era o templo, naquele espaço dedicado ao Senhor, para trazer louvor, trazer adoração ao Senhor. Vemos estes versículos também ainda no capítulo 16 do primeiro livro de Crônicas. Vemos como Davi, ele mesmo guiou o povo. Ele que era rei, ele guiou o povo em adoração. E dirigiu estas palavras ao povo. Dirigiu estas palavras de louvor também ao Senhor. Dirigindo o povo nesta adoração. E entregou este salmo a Asaf para que ele mesmo liderasse, para que ele mesmo guiasse essa adoração. Então, o versículo 8 diz assim: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque é bom. Isto no versículo 34 agora. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. Algumas destas palavras ecoam e lembram-nos também aquelas palavras que Asaf dirigiu naquele outro salmo que acabámos de ler há pouco, no Salmo 73. A benignidade do Senhor, ela é evidente. E o povo estava alegre, Davi estava alegre. Asaf e todos aqueles ministros que estavam a servir diante da arca do Senhor. Eles estavam de facto alegres, estavam de facto com esse desejo de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Muitas destas verdades que lemos aqui neste salmo composto por Davi, elas estão repetidas em muitos outros salmos ao longo daqueles salmos que estão registados nas Escrituras. E vemos essa benignidade do Senhor ser exaltada. Nós também precisamos meditar na bondade de Deus. Nós também precisamos meditar naquilo que Ele tem feito, nas bênçãos que Ele nos tem dado. Precisamos meditar nas suas promessas, as promessas que Ele fez. É isso que nos vai firmar na hora da tentação, na hora da angústia. É isso que nos fará a nossa mente voltar para o Senhor. É isso que vai substituir pensamentos pecaminosos por aquilo que agrada ao Senhor. É a sua palavra, é a sua bondade, pensar nos seus atos, nas suas obras, pensar nas suas promessas. E precisamos de fazer isso dia após dia. Precisamos nos estimular uns aos outros dessa forma também. Trazermos à memória textos como este que acabámos de ler, textos como vários salmos, alguns destes textos que aqui estão, que eu queria passar também por eles e ver como o Senhor é lembrado por vários ao longo da história. Moisés, os salmistas, seja Davi, seja Asaf, sejam os filhos de Corá, sejam outros ao longo das Escrituras, que experimentaram a bondade do Senhor e não guardaram essa bondade apenas para si, mas fizeram essa bondade conhecida para que outros louvassem também, para que outros viessem a conhecer ao Senhor Deus. Logo nesta promessa feita por Deus a Moisés, em Êxodo 33, o versículo 19, Deus diz que fará passar toda a bondade por diante de ti, diante de Moisés. Farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. O Senhor revela-se aqui bondoso, misericordioso. Ele revela-se bondoso não somente para com Moisés, mas com todos aqueles que Ele quiser ter misericórdia, com todos aqueles que Ele quiser compadecer. Ele irá ter misericórdia, Ele irá se compadecer. É uma promessa do Senhor. Ele
É um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo. Vamos proclamar este Deus, vamos proclamar as palavras do Senhor e vamos fazer o seu nome conhecido. Salmo 23, muitos de nós conhecem de cor este salmo. Salmo que nos ajuda a olhar para o Senhor em momentos de fraqueza, em momentos em que estamos no fundo, naquele vale de sombra da morte, naquele momento em que fracassamos. Muitas vezes lembramos este salmo. Lembramos que o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos ampara. No versículo 6 diz assim: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 31, versículo 19. Ó quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede. Precisamos experimentar esta bondade do nosso Deus. Precisamos estar atentos às bênçãos que Ele nos dá. Precisamos de o louvar por isso, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Precisamos de fazer esse nome, o nome do nosso bom Deus, conhecido. Bem-aventurado o homem que nele confia. Não o homem que confia em si mesmo, na sua própria capacidade. Não o homem que confia em outro homem. Não o homem que coloca a sua confiança naquilo que é falho, naquilo que pode falhar, naquilo que pode frustrar. Mas bem-aventurado, sim, é o homem que nele confia. Confia nesse Senhor que é bom. O Salmo 86. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para todos os que te invocam. Temos mencionado vários salmos, mas existem muitos outros textos que poderíamos trazer aqui hoje e que homens de Deus, homens que temiam ao Senhor, homens que invocavam ao Senhor, que procuravam ter esse coração puro, purificado pelo Senhor, purificado pela sua palavra, e que rendem este perfeito louvor ao Senhor, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo a sua benignidade, a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão. Deus é bom. O profeta Naum, nesta profecia, Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. O Senhor sabe aqueles que confiam no Senhor. Ele sabe aqueles que confiam nele ou aqueles que duvidam. Aqueles que andam com fé, aqueles que caminham com fé, confiantes naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor pode fazer. Por outro lado, Ele conhece aqueles que não confiam nele. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe aquilo que temos pensado. Ele sabe aquilo pelo qual temos passado. Nós precisamos de procurá-lo como essa fortaleza. Precisamos de procurá-lo na hora da nossa angústia, na hora de sofrimento, na hora em que vacilamos. Precisamos de buscar o Senhor. Buscá-lo como essa fortaleza em que encontramos refúgio, em que podemos ser restaurados. Efésios 2, Paulo escreveu a esta igreja. Escreveu nesta epístola, no versículo 4, diz assim: Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo teve esta oportunidade não só de experimentar a bondade de Deus, a sua misericórdia, desprezar todo o seu caminhar passado, em busca por piedade, em busca por agradar ao Senhor, zeloso à sua palavra, à sua lei. Mas ele desprezou tudo isso, deixou tudo isso para trás, para que Cristo fosse evidenciado. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus fosse evidenciada pelo muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, Ele nos deu uma nova vida. A razão disso não é porque tenhamos algo de bom em nós. Não é porque merecemos a bondade de Deus. Para que o seu nome seja conhecido, para a sua própria glória. Para que nos séculos vindouros essas abundantes riquezas da sua graça sejam evidenciadas, sejam conhecidas por aquilo que Jesus Cristo fez lá naquela cruz, por cada um de nós, ao nos salvar, ao nos dar uma nova vida, ao nos restaurar para Ele. Meditem na bondade de Deus, guardem o vosso coração puro. A recompensa ela é grande, não podemos desprezar a recompensa que o Senhor nos promete. Deus é bom para com os que o guardam com o coração puro e encontram satisfação nele. A recompensa é o próprio Deus. Nós estaremos por toda a eternidade com o nosso Deus, com este Deus bom, com este Deus santo. Essa é a recompensa maior que nós podemos alcançar. É a vida eterna na presença do Senhor. Temos aqui uma porção do Salmo 73, versículo 1, versículo 24, versículo 26. Porque este salmo poderia ser só assim. Não é, mas poderia ser só assim. Poderia exaltar a benignidade do Senhor, mostrar que o Senhor, pela sua palavra, pelo seu conselho, Ele nos guia, e Ele nos recebe na glória, Ele nos purifica e Ele nos recebe na glória. E Ele é a fortaleza do nosso coração. É a nossa porção para sempre. Podia ser assim este salmo. Mas existem mas. Na nossa vida também existem mas. E o Senhor Ele está interessado nesses mas, nessas entrelinhas. Porque através desses mas na nossa vida, o Senhor trabalha em nós, Ele nos santifica. Ele é exaltado também. Ao nos transformar, ao nos santificar, ao nos trazer provas, ao provar a nossa fé. Fica evidente quem nós somos. Fica evidente de quem nós precisamos. Fica evidente que nós precisamos de Cristo. Precisamos do nosso Senhor. Precisamos do nosso Salvador. Isso é o que nos aproxima dele. Esse reconhecimento, tal como o salmista fez. Reconhecer o seu pecado. Ele reconheceu que estava errado. E ele reconheceu que pela presença do Senhor, ao buscar a presença do Senhor, a sua vida mudou, a sua vida foi transformada. E esse processo, ele é importante. Deus trabalhou no caráter do salmista nesta fase. Apesar de toda a miséria, de todo o pecado que brotava do seu coração, esta tentação à qual ele foi exposto. E ele diz que quase os pés escorregaram. Quase ele saía da sua trajetória, guiada pelo Senhor. Mas o Senhor estava lá. O Senhor o amparou. O Senhor o restaurou. Quantas vezes também no nosso testemunho público, aquilo que as pessoas conhecem de nós é apenas essa parte bonita, essa parte santificada, lavada pelo Senhor. E nós precisamos também de reconhecer com humildade que somos pecadores. Precisamos de reconhecer que o Senhor tem sido bondoso connosco, que Ele nos tem lavado.
E Ele está ainda a agir no nosso meio, está ainda a agir na minha vida. Nós não podemos perder essa oportunidade de demonstrar aquilo que o Senhor está ainda a fazer na nossa vida. Porque Ele assim também é exaltado dessa forma. Ao demonstrarmos que somos seres caídos, somos seres pecaminosos, que ainda lutamos contra o pecado, mas que o Senhor é a minha força. É o Senhor quem me livra. Ao não demonstrarmos a nossa fraqueza, muitas vezes criamos essa imagem de que somos perfeitos em nós mesmos e não precisamos de auxílio, não precisamos da ação transformadora do nosso Deus. Não atribuímos o devido louvor a Ele. É Ele que é digno de todo o louvor. Acabamos por trazer louvor para nós mesmos. E ao nos exaltarmos, ao não reconhecermos essa glória, atraímos a ira de Deus na nossa vida. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos também nos humilhar diante uns dos outros, reconhecendo o nosso pecado, as nossas falhas, reconhecendo que necessitamos perdoar uns aos outros também. Precisamos do perdão uns dos outros, porque Jesus Cristo, Ele nos perdoou. Jesus Cristo, Ele nos amou. Nós precisamos também de perdoar, precisamos também de andar como Ele andou. Lembrando ainda as palavras de Paulo a Tito, diz assim, Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esta certeza no perdão de Deus, este anseio por estar na sua presença, é um incentivo à nossa santidade. Sim, ainda existe pecado na minha vida, mas o Senhor está a agir, o Senhor está a transformar, o Senhor está a mudar. Eu aguardo esse dia em que serei glorificado, em que não mais estarei na presença do pecado. Mas até lá eu estarei nessa batalha constante. Essa certeza pelo perdão de Deus. É um incentivo à minha piedade. Essa busca por santificação. O Senhor está a agir. Apesar de Asaf viver continuamente envolvido na adoração ao Senhor, nós vemos como ele estava ali a vacilar. A sua fé ficou enfraquecida quando ele começou a olhar os homens à sua volta, os ímpios, e a forma como eles prosperavam. Apesar de estar ali envolvido em constante adoração. Ele que estava ali junto da arca, junto de outros levitas. Não somente ele adorando o Senhor, mas liderando outros nessa adoração. Mas ele também fraquejou. E esse conflito, essa tentação que veio, nesta reflexão que ele fez, a observar e, inclusivamente, invejar aquela prosperidade que os ímpios estavam a ter. Ele contrastou isso com a sua própria vida, com o sofrimento pelo qual estava a passar. Andando em piedade, buscando purificar o seu coração, buscando agradar ao Senhor. Mas sentia como castigo todos os dias. Sentia esse sofrimento constante na sua vida. E aqueles que eram ímpios, ele via-os prosperar. Não havia problemas na sua vida. Ele chegou a achar inútil ele estar a buscar ter esse coração puro, permanecer-se puro diante do Senhor, viver essa forma piedosa que agradava ao Senhor. Parecia não haver qualquer benefício, apenas sofrimento. E esse conflito quase que o desviou, quase que o fez tropeçar. Fez o desejar aquilo que o ímpio tinha alcançado. Então, Salmo 73, versículo 2, diz assim: Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram,
pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui. Há águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo. Aumentam as riquezas. E isto é uma realidade bem comum nos Salmos. O salmista abrir o seu coração, olhar para o seu redor, olhar toda a impiedade, todo o pecado, olhar como o ímpio prospera. Parece que a justiça de Deus está ausente na vida deles. Parece que Deus não está a agir consoante a sua promessa de ser digno de morte, de ser... não deixar o pecado impune. Tantas vezes isso acontece, não só com salmistas, mas na nossa própria vida também. E não podemos olhar apenas aquilo que é imediato, aquilo que está diante dos nossos olhos. Isso muitas vezes nos vai frustrar. Precisamos olhar com esperança para aquilo que o Senhor fez, para aquilo que o Senhor faz, para aquilo que o Senhor irá fazer. Ele mesmo pode converter o coração dos ímpios, tal como nos converteu a nós, tal como nos trouxe a nós à sua presença. Ele pode trazer também arrependimento à vida daqueles que estão a afrontá-lo, que estão a agir contra ele, contra a sua vontade. Nós precisamos de interceder e esperar, ser pacientes também. O Senhor, Ele é misericordioso e Ele pode converter a vida daqueles transgressores. Assim mesmo, pode fazê-los também experimentar a sua ira, a sua justiça. Mas Ele é soberano, Ele sabe o que irá fazer, quando irá fazer. Nós precisamos ser pacientes com o agir do Senhor. Não é ficar indiferentes ao sofrimento, não é ficar indiferentes ao pecado dos outros, não é ficarmos endurecidos como animais, mas é esperar no Senhor. Ele é justo. Ele é o justo juiz. Não deixemos estes pensamentos, este tipo de pensamento, seja de inveja por aquilo que os ímpios alcançam, seja por acharmos que Deus não está a agir. Não deixemos que estes pensamentos ecoem na nossa mente. Não deixemos que estes pensamentos venham minar a nossa fé, venham trazer insegurança, venham destruir o nosso relacionamento com o Senhor. Versículo 13 de Salmo 73. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. Lavei as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Às vezes somos gozados, desprezados pelas nossas decisões. Nós que conhecemos a palavra do Senhor e procuramos viver em piedade, muitas vezes essas decisões prejudicam-nos. Poderíamos beneficiar muito mais falando das coisas aqui terrenas, falando do momento exato, do que nos submetermos à vontade do Senhor. Mas nós não trabalhamos para este mundo, nós não trabalhamos apenas para alcançar lucro neste mundo aqui. Nós precisamos ter a nossa mente na eternidade. Precisamos ter a nossa mente naquilo que o Senhor está
está a preparar para nós. A eternidade na sua presença. É aí que temos que acumular tesouros. Não aqui na terra, não é acumular reinos, acumular casas, acumular riquezas. Nós não precisamos de ficar à frente dos outros e almejar grandes coisas para nós. O salmista aqui nestes versículos demonstra que o seu pensamento não estava de facto a buscar aquilo que mais importava. Ele não estava a ver lucro, não estava a ver benefício na sua vida pelo facto de purificar o seu coração. Parecia que estava a ser castigado todos os dias, a cada manhã. Em contraste com o ímpio, que estava a viver em prosperidade. As Escrituras não nos ensinam que somente o ímpio vai sofrer e que aquele que é justo, aquele que purifica o seu coração, vai só receber bênçãos. As Escrituras não nos ensinam isso. Não nos ensinam que somente o justo prosperará, que somente o justo terá sustento, terá o pão cada dia, receberá o cuidado do Senhor. As Escrituras não nos ensinam isso. Nós vemos vários exemplos ao longo das Escrituras. Homens íntegros, homens que temiam ao Senhor, homens que faziam a sua vontade e, no entanto, sofreram. Vemos o exemplo de Jó, exemplo em piedade, exemplo em temor ao Senhor, a forma como ele guiava a sua casa, a forma como ele guiava os seus bens, como não se deixou dominar por nada daquilo que ele tinha. E vemos como Satanás ficou incomodado com isso. E achando que apenas ele era temente a Deus por todas as bênçãos que o Senhor lhe tinha concedido. Mas vimos que não. O Senhor permitiu que tudo lhe fosse retirado. Os seus bens, a sua saúde, a sua família. Ele perdeu tudo. Apenas não perdeu a sua vida. Não perdeu a sua fé no Senhor. Em Jó 2, no auge desse sofrimento, após ter perdido tudo, ele ouve da sua mulher, da sua esposa. Versículo 9. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, Jó foi sábio o suficiente para responder. Como fala qualquer doido, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Temos outros exemplos. A vida de José, a vida de Daniel, o próprio Senhor Jesus Cristo. Não há outro igual. Sua vida perfeita aqui na terra. Sem pecado. E aquilo a que ele foi sujeito. O sofrimento a que ele foi sujeito lá na cruz. Da mesma forma, os seus apóstolos, os seus discípulos que o seguiram, deram a sua vida por ele. Todo o sofrimento a que eles foram também sujeitos. O apóstolo Paulo, vermos como apesar de todo o sofrimento, a forma grandiosa como o Senhor o usou para alcançar os gentios. E damos muitas graças a Deus pelo seu ministério, por aquilo que Deus fez através da sua vida, porque a sua palavra nos chegou até hoje, nós aqui, nós que somos gentios, nós que não éramos povo de Deus, mas em Jesus Cristo nós podemos ser chamados filhos de Deus. Achar que merecemos alguma retribuição pela nossa piedade, pelo nosso temor a Deus, pela nossa santificação diária. E achar isso vai nos levar a muitas frustrações. O Senhor não nos deve nada. O Senhor não tem que nos dar o bem. O Senhor não tem que derramar as suas bênçãos sobre nós, sobre as nossas vidas. Nós merecíamos a morte. Todos nós aqui éramos pecadores. Estávamos destinados ao inferno. Cada um de nós aqui, se merecia alguma coisa, era o castigo eterno. O Senhor foi bondoso. Ele foi misericordioso. Ele foi gracioso para conosco.
2 Coríntios 4, o versículo 16, diz-nos assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Precisamos de olhar para aquilo que é do alto, para aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que haveremos de alcançar nos céus. Isso sim, ninguém pode roubar. Ali a traça não vai chegar, a ferrugem não vai chegar, a frustração não chegar. Se o nosso tesouro está nos céus, não há nada que nos possa roubar essa alegria, essa esperança que nós temos. Ela irá se concretizar, porque Jesus Cristo, Ele veio ao mundo. O Pai nos amou. Ele enviou o seu Filho para que Ele mesmo viesse morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, para que nós pudéssemos ter alegria plena, pudéssemos ter vida plena, a vida eterna. Entrar no santuário de Deus deixou o salmista onde ele devia ter ficado. Trouxe o salmista de volta para essa adoração, para essa esperança no Senhor. Trouxe o salmista para junto de Deus. Ele então entendeu o fim do ímpio. Ele então entendeu como é bom andarmos junto de Deus, encontrando satisfação plena nele e ser então recebido na glória por toda a eternidade. Esse é o clímax do Salmo. Esse é o ponto de transição do pensamento pecaminoso para um pensamento guiado por Deus e da sua palavra. Continuando até ao fim agora do Salmo. O salmista é restaurado ao entrar no santuário de Deus. Ele então entendeu o fim dos ímpios. Versículo 17. Entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou. Sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Ele entendeu o fim do ímpio. Ele entendeu aquilo que era destinado àquele que agia pecaminosamente. Mas ele ficou embrutecido, ficou endurecido, ficou como um animal perante Deus. O seu raciocínio deixou de existir de forma clara. Ficou confuso. Mas é este o destino do ímpio. E a palavra de Deus, temos vários versículos que mostram que o Senhor não é indiferente ao pecado, não é indiferente àquele que o ofende, àquele que é contra ele. E Romanos 1, versículo 28, este texto bastante conhecido por nós, diz-nos que, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. O próprio Senhor, Ele entrega à destruição, Ele entrega para fazer aquilo que vai destruir os seus corpos. Aqueles que desprezam o Senhor. Jeremias 23, versículo 31 diz assim: Eis que sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo, cairá e ninguém haverá que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Isaías 2, versículo 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, contra todo o que se exalta, para que seja abatido.
E ainda no Novo Testamento, texto de Tiago, esta epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Se tendes amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica, onde há inveja e espírito contencioso. Aí há perturbação e toda a obra perversa. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos ser trazidos à presença do Senhor. Não somente olhar para o fim do perverso, não somente ficar embrutecido, desejando que a ira de Deus consuma aqueles que são pecadores, aqueles que agem contra o Senhor. Não somente isso. Precisamos sim de lembrar que o Senhor trará a justiça. Precisamos de renovar a nossa mente, dia após dia, renovando o nosso entendimento, a nossa mente, para então experimentarmos qual é a boa, perfeita, agradável vontade do nosso Deus. Como Paulo fala lá em Romanos 12. Precisamos buscar essa presença constante do Senhor, para não ficarmos embrutecidos, para não ficarmos como animais, insensíveis. Precisamos de buscar a presença do Senhor. Continuando no Salmo 73, o versículo 23, o salmista buscou a presença do Senhor. O Senhor o pegou pela mão. O Senhor o resgatou daquele pensamento inicialmente de inveja, de inação de Deus. Por outro lado, esse desejo para que o Senhor faça justiça através da sua ira, Ele venha destruir o ímpio. O Senhor o sustentou pela sua mão, o segurou e o trouxe à sua presença, para que ele se alegrasse novamente, se alegrasse na salvação que tem. Salmo 73, o versículo 23, até ao fim do Salmo. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne, o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Busquem ao Senhor, reconheçam que são pecadores, reconheçam o vosso pecado, confessem, abandonem o pecado, reconheçam que somente pelo sangue de Jesus Cristo, somente por aquilo que o Senhor fez na cruz, serás purificado, serás lavado de toda a iniquidade, toda a impiedade. E confia que só Ele te pode salvar. Confia na salvação que há em Cristo. 1 de João 1 diz-nos que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos nos alegrar no Senhor. Vamos fazer como o salmista, seja Asaf, seja Davi, após experimentar a confrontação do seu pecado, experimentar esse afastamento do Senhor, a forma como ele clama ao Senhor no Salmo 51. Ele pede a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário
Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Este deve ser o nosso pedido ao Senhor. Dá-nos essa alegria, Deus, pela tua salvação. E ajuda-nos, restaura-nos, e então ajuda-nos para que proclamemos essa tua verdade, o teu amor, o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia. Então posso ensinar a tua palavra a outros que estão perdidos agora, mas que tu podes convertê-los, tu podes, Senhor, agir. Vamos fazer destas palavras a nossa oração também. Vamos andar desta forma, desejando que pecadores se convertam ao Senhor. O próprio Jesus, em Mateus 5, ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O salmista, ele tinha essa convicção de que seria recebido por Deus na glória. Ele tinha essa certeza. E ele disse que tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Ele tinha noção dessa eternidade que ele haveria de passar com o Senhor. Não porque ele era justo, não porque ele merecia, mas porque o Senhor o havia restaurado. O Senhor o tinha segurado pela mão. Anunciem a obra que ele faz em cada um de vós. E andem na luz. Andem na luz como Jesus Cristo está. Onde Jesus Cristo está. Ele que é a luz do mundo. Ele que veio nos trazer das trevas para a luz. Ele que nos resgatou. Vamos nós andar também. De forma que outros possam conhecer essa luz. E ter vida plena nele. Finalizando com o texto no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 20. Todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos tornar a obra do Senhor manifesta. Na nossa família, com colegas, com vizinhos. Vamos, não somente nós, andar na luz, mas desejar que outros se cheguem a essa luz. Se cheguem ao nosso Salvador. Ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele que é o único, suficiente. O único em quem nós podemos alegrar-nos, encontrar essa alegria plena. Vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Hoje de manhã, logo à noite, amanhã, depois da manhã, cada dia da nossa vida, para não pecarmos contra o Senhor, para que guardemos o nosso coração puro, o coração que Ele já limpou, pelo seu próprio sangue derramado na cruz.